Ele tem o sorriso do pai, a coragem do pai, a gente vai explicar por quê, e o talento musical. Hoje, aqui na redação do Achei USA, para o programa Maria em Miami, nós vamos entrevistar Jairzinho. Deixa que digam, que pensem, que falem, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém. Ei, que bom ter você por aqui, Jairzinho. Você sabe que é muito interessante que em 1964, essa é uma das curiosidades, eu estava pesquisando uma série de coisas para poder aqui sentar e conversar com você. Em 1964, essa música do Jair Rodrigues foi considerada, assim, praticamente o primeiro rap brasileiro, né? Porque foi a primeira música que ele inovou cantando, incluindo uma parte, os versos falando no meio de uma música, né? Maria, primeiro é um prazer estar falando com você aqui. Você que é uma querida, aqui nos estúdios da Achei USA, que é um estúdio lindo. Então, uma alegria muito grande falar com todo mundo aí que também está ouvindo, que está assistindo. E realmente essa canção, né, Deixa Isso Pra Lá, é o nome dela, composta por Alberto Paes e Edson Menezes. Meu pai gravou em 1964, como você bem frisou, e por ela ter essa característica, né, da primeira parte ser meio que uma conversa e depois entra numa onda mais do samba, era uma coisa inusitada na época, né, já na época era. E se você pensar, né, que o movimento hip hop em Nova York, que nasceu ali, né, no Bronx, no Harlem, enfim, ali em Nova York, veio anos depois, né? Que foi o movimento que trouxe o rap para o mundo e tal, mas essa música já explorava algumas coisas desse estilo musical, e tem histórias muito interessantes que meu pai deixou aí dessa música, porque ele realmente popularizou essa canção, né, através da gravação dele de 64, e através também da dancinha que ele criou, né, com a mão. Então, toda vez que toca essa música, geralmente as pessoas fazem, né, replicam esse movimento com as mãos, e esse movimento com as mãos nasceu de uma interação com o Hermeto Pascoal, Jair Rodrigues e Hermeto Pascoal, porque eles tocavam juntos numa boate em São Paulo. Uma história incrível, né? Porque, imagina, você entra num nightclub e tá lá tocando Jair Rodrigues, Hermeto Pascoal, o pessoal do Quarteto Novo, né? Enfim, você fala, caramba, que época gloriosa da arte, da música brasileira. E aí meu pai mostrou essa música pro Hermeto, e ele contava que o Hermeto, né, sempre muito também engraçado, né, e animado, ele disse assim: ô Jairzão, como é que... Me diz aí como é que faz esse negócio aí, porque eu não sei acompanhar a conversa não, entendeu? Ali, né, quando o Hermeto também novo ali. E aí meu pai pegou e foi em direção ao Hermeto, e o Hermeto já tinha uma cabeleira, né, bem volumosa, e aí meu pai foi cantando, deixa que digam, e mexendo no cabelo do Hermeto. Então ele foi fazendo assim no cabelo do Hermeto, tinha um sujeito lá já assistindo esse ensaio. Quando chegou na hora mesmo do show, né, na boate, o sujeito pediu, falou: Jair, canta aquela música lá, qual música? Aquela lá que você fez assim, ó, não sei o que. Aí ele cantou e aí esse gesto ficou para a eternidade. Bem, esses e outros tantos, né? Eu posso imaginar a quantidade de histórias que você, e memória afetiva que você tem com relação ao seu pai. Sim. A minha pergunta é aquela pergunta que todo mundo já fez, que você já respondeu 400 mil vezes, mas a gente vai perguntar de novo. Ser filho do Jairzão é um orgulho muito grande, é uma responsabilidade, ou é uma pressão, ou é tudo isso misturado? Eu acho que tem de tudo um pouco, né? Porque eu acho que o principal é ser filho de Jair Rodrigues, é uma honra, uma glória, né? É um cara que deixou um legado extremamente importante, não só na música, mas principalmente nas relações humanas, né? Era um cara muito feliz, muito alegre, muito humilde, muito comunicativo.
Então, eu tenho uma honra e tenho certeza que minha irmã, idem, né? Nós temos assim esse legado que nos foi deixado não só pelo músico, mas também pelo pai, pela figura expansiva de Jair Rodrigues. E isso traz certas responsabilidades também, né? Principalmente para nós, né? Tanto eu quanto minha irmã Luciana Mello, que trabalhamos com música, traz certas responsabilidades, mas é uma delícia, assim. Eu não sinto essa pressão. Eu acho que essa pressão vem muito mais de fora do que de mim mesmo, né? Às vezes as pessoas sentem essa necessidade de fazer comparações entre obras artísticas, mesmo sendo de pai e filho, mas assim, são pessoas e artistas diferentes. Então isso eu já compreendi há muitos anos, e eu também já estou na carreira há muito tempo, né? Eu comecei a minha carreira aos 6 anos de idade. Estou com 49, já tenho 43 anos só de carreira na música. Então, isso dá um amadurecimento muito grande também, né? Isso, mas respondendo a tua pergunta, assim, diretamente, ser filho de Jair Rodrigues é uma grande honra. Tá certo. Você falou que você começou a sua carreira muito cedo e foi na época do Balão Mágico, né? Que você foi a estrela, um pouco antes. Eu comecei com meu pai. Com seu pai? Uns 2 anos antes de entrar no Balão Mágico. No Balão. Nossa, então quantos anos você tinha? 6. Ah, 6 anos? Começou com seu pai? E você lembra de alguma música daquela época que você cantava? Sim, eu acho que uma música que ficou bastante marcada, né? E marcante nessa fase foi uma música que eu apresentei com meu pai em Sanremo, na Itália, no festival de 82, que era uma música italiana chamada Io e Te. Falava, buonanotte, un bacio papà. Aí o refrão falava, Io e te, due gocce di pioggia. Que era uma música de pai cantando para o filho, filho cantando para o pai, que a gente preparou e gravou especialmente para o Festival de Sanremo, que é um dos maiores festivais de música do mundo, né? De 1982 na Itália. Aí essa gravação fez com que o pessoal da CBS, que era a gravadora do Balão Mágico na época, e a gente fez um clipe para o Fantástico, eu e meu pai. Aí esse clipe fez com que o pessoal se interessasse em me convidar para participar do Balão Mágico. Aí eu ingressei no grupo no 3º disco do Balão. Ah, no 3º disco. Mas foi um momento marcante, foi importante, e você mesmo... Eu vi uma entrevista sua onde você menciona que as pessoas chegam muito perto de você e sempre falam, nossa, o Balão Mágico fez parte da minha vida. Sim. Tem uma conexão muito importante com algumas pessoas que viveram aquela época. Foram quase... Quantos anos no Balão Mágico? Eu fiquei uns 5 anos. 5 anos, quase 5 anos. Só o Balão, né? Por ter uma história anterior à minha entrada, tem mais tempo. Mas também é uma delícia encontrar esse tipo de reação. E não só com as pessoas que viveram aquela época, porque o Balão, por ser um conteúdo infantil, né, que perdurou, que atravessou gerações, tem muita gente que não viveu aquela época, mas que conhece todas as músicas do Balão. Não, minha filha nasceu em 2000 e eu colocava o Balão Mágico para ela ver, entendeu? E ela sabe da música e tudo mais. E eu sei a quantidade de pessoas que toda vez que o Jairzinho está numa festa, está num evento, não tem jeito, as pessoas pedem a música do Balão Mágico, não pedem? Sim. Foi muito marcante, né? E além do grupo musical, teve... Acho que o que ajudou realmente a popularizar o Balão Mágico naquela época foi o programa matinal na Globo, né? Que é a maior emissora do país até hoje. E naquela época já tinha uma audiência absurda. E eu fico muito feliz, porque como eu falei para você, eu entrei depois inclusive de um dos maiores sucessos do Balão Mágico, que é o Super Fantástico, eu não tô lá. Então, assim, eu entrei no 3º disco, o Super Fantástico é do 2º disco, e mesmo assim as pessoas me colocam retroativamente, mesmo sem eu estar lá. Então, é um carinho muito bom. É bom saber que eu marquei tanto a história do grupo e o grupo marcou tanto a minha história, que a gente se confunde, né? Mesmo eu não estando lá desde o começo. Nossa, essa informação é interessante mesmo, o quanto foi importante, porque nem eu tinha essa percepção. Muita gente acha que eu tô lá, vê o clipe no YouTube, inclusive, e nem repara que não tô lá. A não sei que esteja me confundindo com o Djavan, mas eu não tô lá. Bem, o Balão Mágico, recentemente fizeram um documentário, uma retrospectiva do Balão Mágico, abordando inclusive algumas polêmicas, como, por exemplo, crianças trabalhando, né,
num sistema com uma dinâmica insana, com muito trabalho, muitas gravações e tudo mais, e até mesmo a presença de um garoto negro, um menino negro, num grupo de crianças brancas. Sim. E coisas que a gente sabe que naquela época o racismo estrutural não era pauta de discussão nenhuma, né? Como é que esse documentário, como é que você acha, qual foi a visão que esse documentário apresentou e qual foi o resgate mais importante dessa produção? Bom, para quem ainda não viu o documentário, ele está disponível, né, no Brasil através da Star Plus, que é do grupo Disney, e nos Estados Unidos na Hulu, que também é da Disney, né? Enfim. Então, quem quiser assistir é a super fantástica história do balão. É um documentário muito bem feito, idealizado e dirigido pela Tati Issa. A Tatiana Issa é uma diretora muito competente, né, muito bacana, brasileira, mas que mora em Nova York. Eu a conheci em Nova York, ela me convidou também para fazer uma parte da trilha sonora original do documentário. Então, acabei, além de dar meu depoimento lá, acabei também trabalhando na parte musical do documentário. É um documentário muito bem feito, tem algumas restrições óbvias, porque assim, o Balão Mágico, né, por ter quase que todo o seu conteúdo televisivo associado à Globo, a Tati e a equipe não conseguiram, né, liberações, porque o documentário é do grupo Disney, então do grupo concorrente, então ela teve algumas limitações, mas é um documentário que conta uma história muito, muito bem contada ali daquela época, explora algumas coisas que as pessoas naquela época nem imaginavam, mas assim, eu acho que a criança que trabalha no show business, até hoje, obviamente hoje existem umas seguranças maiores, mas até hoje é uma criança que vai ser exigida, que vai ter uma carga horária, né, bastante intensa e que vai ter que se dividir entre a escola, os compromissos profissionais. Então você precisa ter um certo preparo. É óbvio que ali na década de 80 tudo era lidado de uma maneira muito diferente. Como que você lidava com essas gravações e a escola, etc? Porque eu já vi que você gosta de estudar, né? Então deve ter sido um desafio para você. Mas foi um desafio bom. Na verdade, eu já tinha um exemplo muito próximo em casa, né? Que era do meu pai. Então eu já acompanhava a carreira dele, já sabia mais ou menos como é que era essa dinâmica de ter que fazer shows, de gravar programa de TV, de gravar disco, enfim, de se preparar para certos trabalhos. Então eu já tinha um pouco dessa experiência através da experiência do meu pai. Mas como você disse também, eu sempre fui meio Caxias, assim, né? Sempre me dediquei bastante à escola. Meus pais também sempre fizeram questão de atrapalhar o menos possível, né? Porque eles sempre entenderam a importância de você também ter uma formação e tal. Então isso foi muito bom. Minha mãe sempre perto, meu pai perto quando podia, né? Porque ele também viajava muito. Então para mim foi relativamente tranquilo. Claro que para cada um, quem assiste o documentário vai entender que para cada um dos integrantes funcionou de um jeito diferente. E eu acho que não tem o certo ou o errado, né? O Toby, por exemplo, a gente percebe pelo documentário que ele sentiu muito algumas coisas que a gente não passou por isso, porque ele já era mais velho e ele teve que sair antes do grupo ou terminar. Então foi algo mais traumático, mas o documentário acho que serviu também como uma terapia para ele, o Mike com outras questões, a Simone com outras questões. E as suas? As minhas, Maria, assim, eu sempre gostei muito, né? Sempre tive um respeito muito grande pela minha história no Balão Mágico. Como eu mencionei, não foi desde o começo, foi uma parte, mas mesmo assim as pessoas me associaram ao sucesso todo do grupo, então eu sempre tive um respeito muito grande por esse carinho. Não foi uma época que me trouxe nenhum tipo de trauma insuperável, entendeu? Então, assim, eu tenho um respeito grande pelo que isso representa na minha carreira até hoje. Obviamente que não
não posso ficar agarrado àquele passado. As pessoas às vezes falam, mas por que você não grava? Porque assim, eu não gravo nem as músicas que eu gravei no meu último disco, entendeu? Assim, eu gosto muito de desafios novos, né? E sempre respeitando o meu histórico. Então, assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio nessas coisas também, porque se a gente ficar preso a algo que já foi muito sucesso e fazia muito sucesso porque nós éramos criança, né? Acho que não faz muito sentido ficar agarrado àquilo ali. Mas tem um respeito enorme pelo meu histórico, não só no Balão Mágico, mas por tudo que eu já fiz e já passei aí na música, e Deus queira que eu passe ainda muitos anos trabalhando com isso. A gente falou de coragem, né? No comecinho eu te apresentei, falei que você tem muita coragem. E assim, entre vários momentos da sua vida, eu diria que tem que ter coragem para mudar de país. Como é que foi essa mudança? Por que essa mudança, você escolheu os Estados Unidos? Bom, primeiro que eu acho que essa coragem, e eu concordo muito com você, né? Acho que precisa ter coragem para fazer qualquer tipo de mudança, seja ela uma mudança mínima ou grandiosa. Eu acho que você sempre tem que ter essa coragem da origem da palavra, que vem do cuore, né? Do coração e tal. Então, assim, eu já tinha tomado essa decisão corajosa quando decidi fazer faculdade, né? Porque quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, acabei tendo a belíssima oportunidade de fazer faculdade na Berklee College of Music, em Boston, que é uma das mais conceituadas, né, faculdades de música do planeta. E então saí bem novinho de casa, né, com 17 para 18 anos, fui para Boston e fiquei lá de 93 até 98. Nossa. Comecinho de 96. Na verdade, meio de 97, aí fiz um estágio em Nova York, numa gravadora, durante 6 meses, e aí voltei para o Brasil em 98. Então, eu já tinha tido essa experiência, né, de morar fora, sozinho, encontrando uma cultura diferente, uma língua diferente, jeitos diferentes de pensar na vida e tal. E claro, fiz muitos amigos na Berklee, né? Uhum. Muitos amigos, inclusive alguns deles brasileiros notáveis, que seguem aí fazendo trabalhos incríveis na música, como, por exemplo, o Chico Pinheiro, que é um dos grandes guitarristas de jazz da atualidade, né? O Pedro Bronfman, que é um grande produtor de trilhas para o cinema hollywoodiano. Uhum. Enfim, vários caras ali que estudaram junto comigo ali naquela época na Berklee, e vários deles moraram ou em Nova York ou em Los Angeles e tal. Eu voltei para o Brasil, porque sempre tive uma conexão muito forte com o Brasil, e aí conheci minha esposa, Tânia Kalil, né, em 2001, que é uma atriz também bastante conhecida, e sempre tive a vontade de, em algum momento, retornar, principalmente a Nova York, porque é onde eu me identifiquei mais, assim, com essa coisa da cultura dinâmica que tem lá. Uns amigos meus que saíram de Boston e passaram a morar em Nova York, e sempre tive esse desejo. A Tânia, por conta das novelas que ela fazia, e eu, por conta de todo o meu trabalho como produtor musical, como compositor, como músico, enfim, a gente não conseguia coordenar essa agenda para vir com as nossas filhas passar um tempo. Até que em 2018, comecinho de 2018... Pouco antes da pandemia, né? Pouco antes da pandemia, a gente achou esse tempo, programamos para ficar 1 ano em Nova York, e aí ficamos 3. Aí veio a pandemia, a gente acabou mudando para a Flórida, né, para Weston, e já estamos há 3 anos e meio em Weston. Então, no total, estamos há quase 6 anos e meio em família nos Estados Unidos. E as meninas totalmente adaptadas, sim, ajustadas. Sim, sim. É isso, precisa da coragem de todo mundo. De todo mundo, do grupo todo. Do grupo todo, porque a adaptação inicial não é fácil,
Não foi simples assim com as nossas filhas, não foi simples com a Tânia, por exemplo, que ainda não tinha morado. Mas a sua experiência em Berklee ajudou muito, né? Muito, porque claro. E você, com relação à sua carreira, essa experiência em Berklee, né? O jazz americano te influenciou? Sem dúvida que sim, né? Porque a Berklee, ela, naquela época, agora ela mudou um pouco, mas naquela época ela era tradicionalmente jazzística, né? Então, quase todo mundo que entrava ali acabava tendo uma experiência muito intensa com o jazz norte-americano, o jazz latino, o jazz internacional. E isso acabou, obviamente, me influenciando. Eu já gostava, né? Já tinha ali como ídolos Miles Davis, Wes Montgomery, John Coltrane, Sarah Vaughan, né? Billie Holiday. Então eu sempre gostei muito de jazz, sempre gostei muito da soul music americana também, Michael Jackson, Stevie Wonder, Earth, Wind and Fire, enfim, todas essas feras. Mas sempre tive uma influência muito grande de música brasileira, né? Além da influência direta do meu pai, de Jair Rodrigues, de Elis Regina, de Wilson Simonal, Tom Jobim. Sempre gostei muito de João Bosco, que fui assistir o show aqui recentemente, de Djavan. Então, assim, isso acabou virando uma grande mistura para eu também definir o meu estilo musical. E tem a faculdade... alguma música daquela época de Berklee que você pode dar uma palhinha pra gente, assim, que marcou a sua experiência em Berklee? Tem, porque assim, isso que a gente está falando, né? Essas misturas, né, do jazz internacional. Claro que a música brasileira, ela é sempre muito bem recebida, e na Berklee ela era sempre muito bem respeitada. Não, ela né? É muito respeitada Exato. Nos Estados Unidos. Então, poxa, quando você chegava lá e ia fazer qualquer projeto, sempre tinha umas listas de músicas assim para você fazer o projeto, e sempre tinha música brasileira lá, nessas listas, né? E eu ficava sempre muito feliz, muito orgulhoso com esse reconhecimento da música brasileira. E óbvio que sempre tinha na lista, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem que passa num doce balanço a caminho do mar. Então assim, sempre que eu via lá Garota de Ipanema, né, Tom Jobim, Vinícius de Moraes. Impressionante como a música brasileira, na questão de marketing de shows, né? É impressionante como a música brasileira, ela tem uma sintonia com o mercado americano, com o americano muito grande. Sim, sim. Muito mais até do que com o mercado latino. Sim, sem dúvida. Né? Isso é interessante o que você levanta, porque realmente a música brasileira, ela é muito fechada, né? Assim, no que diz respeito assim, ao universo latino, até por conta da diferença de língua. Agora não, acho que agora começou uma colaboração maior, né? Principalmente dos artistas e das artistas pop brasileiros e brasileiras com o pessoal da música latina. Mas antigamente era um pouco mais fechado mesmo, e aí acabava se identificando mais com o pessoal do jazz mesmo, né? O pessoal do world music, mas essa coisa mais jazzística, né? Você é, assim, cantor, compositor, arranjador, e tem também, assim, uma série de projetos, né? Nas suas plataformas sociais, digitais e tudo mais. Como é que você consegue fazer tudo isso? Como é que você se organiza para poder... Porque você está sempre lançando alguma coisa diferente, e fala um pouquinho dos seus programas principais. Foi aquilo que eu te falei, eu sou um artista muito inquieto, né? Não só nessa coisa de querer novos desafios, né? E acho que isso que também me levou a ter várias mudanças aí na minha vida ao decorrer dos anos, mas também em relação à minha profissão, né? Eu gosto muito de me oferecer desafios novos. E eu acho que hoje em dia, para o artista que gosta disso, você tem aí uma série de possibilidades com a internet, com as redes sociais, e eu gosto muito de me propor essas coisas. Então, assim, eu desde 2004, mais ou menos, que eu sou um artista completamente independente, né?
completamente independente. Porque, assim, voltei pro Brasil depois da faculdade. Aí passei uma época como artista da Trama, né, que foi uma das gravadoras independentes mais importantes ali naquela época, ali final dos anos 90, ali no Brasil. Lancei 3 discos na Trama e, a partir de 2005, comecei a lançar os meus discos de forma totalmente independente. Agora, acabei de lançar agora aí tem menos de um mês, chamado Tecoá. Que tem a participação da Isa, né? Que tem a participação da minha filha mais velha e tal. Esse disco está aí nas plataformas digitais e tal, já está lançadão. Eu esqueci de trazer a capa, porque é um projeto lindo do meu amigo. Vi. É maravilhosa a capa, mas a gente vai mostrar, o nosso diretor pode falar da capa, que a gente vai colocar a imagem da capa, que é muito bonito, muito bonito. A gente decidiu fazer... É uma obra de arte. É uma obra de arte do Léo Macias, né? Que é esse, do Léo Macias. É esse artista plástico fenomenal. E ele fez a versão em papel também. Ele fez em papel. Pode falar que a gente está mostrando. Ele fez em papel e fez em acrílico pro projeto do vinil, porque eu decidi lançar em vinil também esse disco, né? E então... lancei esse disco agora. Tem um outro projeto, que é um projeto muito amado por mim, por Tânia, por toda a nossa família, que é um projeto chamado Grandes Pequeninos, que aí é um projeto familiar, infantil, que já tem um reconhecimento grande, né? O nosso canal do YouTube, por exemplo, tem 500 mil de inscritos lá. E muitas músicas conhecidas. Tem uma música que é bastante conhecida e utilizada nas escolas, nas associações, por exemplo, para pessoas com necessidades especiais, porque é uma música que fala muito sobre inclusão. Então você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Essa é uma música chamada Normal é Ser Diferente, né? Que é um dos grandes sucessos dos Grandes Pequeninos. Tem uma outra chamada Xixi, Cocô e Pum, que eu fiz para minha filha mais nova quando ela estava desfraldando. E essa música já tem, acho que tem muito mais, tem mais de 30 milhões de visualizações no YouTube. E muita gente manda mensagem pra gente falando, cara, eu usei essa música para desfraldar meu filho, minha filha. É sempre um projeto com mensagens positivas, com coisas muito legais, assim, que eu e Tânia, a gente acaba valorizando muito. E agora estamos preparando o 4º disco dos Grandes Pequeninos, tá certo, para ser lançado talvez ou no final do ano ou começo do ano que vem. E aí, dentro dessas coisas todas, tem o que a gente faz nas nossas redes sociais, né? Muita gente tem acompanhado e fala assim, eu adoro acompanhar a família de vocês, que vocês estão sempre mostrando coisas assim, com uma comunicação mais carinhosa, mais positiva, mais amorosa. Então, eu e Tânia, a gente tem alguns projetos, né? A gente tem um projeto chamado Cozinha Carinhosa, que a gente pega umas receitas para fazer marido e mulher ali, mesmo não sabendo direito cozinhar, né? Mas a Tânia cozinha super bem. A gente vai fazendo isso e agora estamos com um podcast, videocast, que a gente faz pelo Instagram, que é um negócio chamado Programão de Casal. Eu vi. Eu vi. Que a gente fala sobre vários temas assim que são comuns aos casais, né? Então a gente sempre faz com isso. muito humor, muita leveza, né? E você adora provocar ela, né? Olha como ela tá linda, olha como ela tá linda. E ela fica assim. Mas é sempre também com essa coisa que a gente valoriza muito, Maria. Mas vocês passam isso, né? Essa comunicação amorosa que pra gente é muito importante. É lindo isso, é lindo. O normal é ser diferente, isso, né? E é isso que o mundo está precisando, né? Desse tipo de mensagem, desse tipo Eu acho que precisa um pouco das pessoas quererem espalhar mais amor, mais carinho, né? Eu sei que tem muitas coisas que precisam de luta, de um posicionamento assim um pouco mais duro, mas também a gente nunca pode esquecer desse lado mais amoroso, mais carinhoso, né? E quais são os projetos?
Projetos a gente tem muitos, né? A gente vai fazendo esses projetos. Como, por exemplo, eu lancei esse disco, eu tenho a minha produtora, né, no Brasil, junto com o Wilson Simoninha, que é filho do Simonal. A gente já tem essa produtora há mais de 25 anos, chamada S de Samba. A gente faz muita coisa para publicidade. Quer ver? Tem muita gente que não sabe que essa música é minha, ó. Vamos soltar o grito do peito, deixar o coração no jeito, que aí vem mais uma emoção. Vamos torcer e jogar todos juntos, mostrar novamente pro mundo como se faz um campeão. Aí o refrão diz, né? Mostra a tua força, Brasil, e amarra o amor na chuteira, que agarra da torcida inteira. Vai junto com você, Brasil. Mostra a tua força, Brasil, e faz da nação sua bandeira, que é a paixão da massa inteira. Vai junto com você, Brasil. Então essa música eu compus para uma campanha de um grande banco, né, na Copa de 2014, que foi no Brasil, depois foi utilizado em todas as outras Copas. E a gente faz muita coisa para publicidade, para o cinema, então estamos sempre fazendo esses conteúdos. Agora a gente está pensando num projeto muito bonito, que é um projeto com impacto social, para capacitação de pessoas de áreas vulneráveis também começarem a produzir para o cinema, produzir trilha para publicidade. Aqui nos Estados Unidos ou no Brasil? No Brasil primeiro, no Brasil, mas é um projeto que a gente pretende expandir para outras áreas também. E aí acabei montando também uma plataforma digital aqui nos Estados Unidos chamada Marshmelody, que tem lá o site marshmelody.com, né, marshmelody.com, que é na verdade é uma comunidade criativa onde a gente também faz trilhas para cinema, para TV, para o streaming e tal. Então tem vários projetos. E aí tem um projeto chamado Cria Academy, que são palestras que eu faço sobre criatividade, não só na música, né, mas sobre criatividade em si. Então tem um curso que eu estou ainda preparando, que chama 7 pirações da criatividade, né, que aí vai explorar essas 7 pirações, que são inspirações, aspirações, conspirações, enfim. E eu estou preparando isso com uma sócia minha que mora na Alemanha, e daqui a pouco acho que eu disponibilizo isso online para quem quiser fazer o curso online de criatividade. Jairzinho, você é um cidadão do mundo, né? Você não é um cidadão, você é um cidadão do mundo. A gente sai fazendo as coisas. A Tânia, por exemplo, está com um projeto lindo também, né? Porque muita gente conhece o trabalho dela como atriz, mas a Tânia é formada em psicologia e ela tem um trabalho tão especial voltado para as mulheres, principalmente mulheres acima de 40 anos, que é essa coisa da redescoberta. Então ela usa muito o psicodrama, né, para fazer também palestras, para fazer cursos, onde você trabalha várias coisas que passam pela criatividade, pela autoestima, pela, né, fortaleza feminina. Então a gente vai sempre fazendo esses projetos com muito amor. Eu fico imaginando como é que é o almoço e o jantar na sua casa, assim, com todo mundo discutindo todos esses projetos e tendo ideias e tudo mais, e aquela sensação, às vezes, que não dá conta de realizar tudo, né? Olha, Maria, eu acho que se você deixa de acreditar, né, nas suas convicções, aí você começa a duvidar que você vai ter tempo para fazer as coisas. Mas se você acredita nessas convicções, mesmo que você demore para realizá-las, eu acho que você descobre o tempo para fazer. E ainda mais quando é feito com amor, com essa preocupação que a gente tem constantemente, de trazer amor, mesmo que assim, a gente não consiga realizar o projeto inteiro, se a gente conseguir tocar o coração de uma pessoa, isso já é o suficiente. Então, você vai fazendo assim e as coisas vão acontecendo com fé, né? A gente tem muita fé em Deus, tem muita fé no amor que a gente tem um pelo outro, em família ali. Então, acho que essa fé acaba movendo as montanhas todas. Tá certo, é muito lindo isso. Olha, agora eu vou pedir para você, então, só dedicar aí, tocar um pouco de alguma música que possa, assim, retratar esse seu encerramento da fé e
da esperança e essa... Então eu vou tocar uma música minha, que é minha e de um parceiro meu chamado Daniel Carlomagno, que é uma música bastante conhecida, acho que é a minha música mais regravada, e que fala muito disso, dessa fé. Porque quando você deposita essa fé em si próprio, né, e você acorda acreditando que você pode mudar não só o seu dia, mas o dia das outras pessoas, o dia termina bem. Que tal abrir a porta do dia a dia, entrar sem pedir licença, sem parar pra pensar em nada. Legal, muito legal, ficar sorrindo à toa, sorrir pra qualquer pessoa, andar sem rumo na rua. Pra viver e pra ver não é preciso muito. Atenção, a lição está em cada gesto. Tá no mar, tá no ar, tá no brilho dos seus olhos. Eu não quero tudo de uma vez, eu só tenho um simples desejo. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine muito bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine muito bem. E não temos menor jeito de não terminar bem essa entrevista com essa música e com você. Obrigada pelo carinho de compartilhar esse seu momento, sua vida, suas transições, e a gente vai levando. É isso aí, obrigado Maria, obrigado a todo o pessoal aqui da Achei USA, obrigado a você aí que está assistindo, e é isso, queira compartilhar amor com o mundo, mesmo que você tenha aí as suas lutas, as suas brigas. Eu acho que o importante é a gente passar todas as mensagens que a gente quer através do amor, porque isso muda o mundo mesmo. Muda mesmo, tá certo, obrigada. Valeu.